25 de abril, às 4 horas da tarde, ele, com seu jeito calmo, disse: Senhor, não retarde, pois já estou preparado para atender seu chamado, e assim partiu sem alarde. A literatura de cordel está na minha vida desde a minha infância. Eu acredito que isso acontece na vida dos poetas da minha geração, como Ariovaldo, Cleverson Viano, Evaristo, Marco Aurélio e muitos outros. Porque meu irmão mais velho costumava ler esses folhetos, né? O que nós chamamos de cordéis hoje, antigamente chamavam romances ou folhetos. E essa tradição era uma constante no Nordeste do Brasil. Comecei escrevendo cordéis e guardando. Escrevendo e guardando porque a gente não tinha como publicar por conta própria e não tinha contato com editores que interessassem. E mais tarde me via também escrevendo essas histórias, e hoje a gente está atuando como cordelista, publicando não só folhetos, mas livros também por várias editoras no Brasil. Agora, com carinho, eu falo para vocês de um grande sanfoneiro considerado um rei. É de Luiz Gonzaga que agora falarei. No município de Exu, Luiz Gonzaga nasceu. No sertão de Pernambuco foi onde ele cresceu. Filho de Januário, com quem muito aprendeu. Eu tinha 16 a 17 anos de idade, aí vim fazendo alguns cordéis, quando em 1984 falecia a minha mãezinha. E naquele mesmo ano eu me vi em fazer a literatura de cordel, contando a história dela quando jovem. Vi que minha sina mesmo era fazer histórias de cordéis. E com isso eu escrevi Patativa da Saré, escrevi Luiz Gonzaga. Geralmente a gente não aprende a cantar com ninguém, a gente nasce com aquele dom de cantar. Agora, com os outros que já vivem na profissão, a gente adquire experiência, forma de fazer as rimas, construir as estrofes. Eu aprendi porque eu lia muito romance, né? Eu li muito cordel, aí eu fui manjando aquelas rimas. Tinha um tio que era cantador profissional, que ele só veio da área. Com esse meu tio, peguei algumas experiências, né, de algumas construções de certas estrofes, e como afinar a viola também eu aprendi com ele, né? E botou para frente, compramos violas adequadas, fomos cantando para público, foi se tornando cantoria oficial. Diversão de festa tinha uma por ano. Em São João tinha uma festa dançante, animada, mas uma vez por ano, só no São João. Aí eu ouvi os cantadores cantarem desde menino, talvez de 7 anos, aquilo me feria a alma. O som da viola, aquela melodia deles, aqueles romances de bravura, de amores. Aí eu, na idade de 16 anos, aí comecei a me interessar por uma viola. Trabalhava mais meu pai na roça e tal, mas não tinha dinheiro. Aí mais meu pai disse: vou comprar uma viola para você. Aí os cantadores chegavam na região, aí sabia que eu possuía viola e cantava em casa. Aí até que chegou um que era acostumado a cantar pra gente, nós cantamos. Aí ele interessou-se: não, rapaz, você dá para sair, vamos sair comigo, eu tenho uma cantoria no município de Aracoiaba. Aí nós fazia a região do Baturité, a Serra do Baturité, todo dia cantando, porque ele tinha uns conhecidos de cantar tal dia, tudo naquela escala. Casei, aí fui analisar. A viola é muito complicada. Primeiramente, o cantador, para viver da profissão, não vive em casa. Aí dividi a viola com o caminhão. Eu gosto de escrever romances, os cordéis que são atemporais, como um Pavão Misterioso, né? Um Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Eu escrevi um trabalho que eu considero nessa linha, que é O Justiceiro do Norte, uma história que começa em Quixadá e termina na Amazônia. E alguém pergunta por quê? Exatamente, a história acontece no período do ciclo da borracha, quando os cearenses migravam, os nordestinos migravam para a Amazônia. Então a minha história é uma história autoral, mas ambientada num ambiente real. Minha história é um romance em versos de cordel. Ele, logo no início, era usado muito a estilogravura. Depois vieram fotografias, né? Vieram outros sistemas que você pode usar nas capas de cordéis. Não é necessariamente ser só xilogravura, né? Claro que a xilogravura é o foco mais principal. Muita gente conhece mais o cordel, valorizado mais, que o cordel quando é feito com a estilogravura. Mas nem por isso outros cordéis, outras formas de capa, deixa de ser vendado. Mas esse formato também tem ainda a sua beleza, que é barato, ele circula mais fácil por conta do preço, né? Muitas pessoas têm aquela ideia de comprar e dar para um amigo, um livro mais caro às vezes não acontece isso. Não importa que o formato seja o formatinho tradicional, que seja um livro luxuoso como esse, né? O ABC do Ceará, um livro de capa dura, volumoso.
A essência do cordel está no seu texto, na sua construção textual. E a forma de fazer, ela varia muito. De quadras, que é mais antigo, a sextilha, a septilha e a décima são formas diferentes de estrofes que se constrói a literatura de cordel. Como profissional, o centro desta vizinhança, vim cantar neste local que é de alta confiança e guardar por muitos anos nas inguenas da lembrança. O que a gente canta de improviso vem da mente da gente no momento que a gente senta e vai cantar. Isso aí é uma coisa que a gente faz e fica perdido. Perdido assim, no sentido, se eu cantar para vocês hoje aqui falando sobre o sertão, a chuva, a condição de inverno, se amanhã vocês voltarem a pedir para eu fazer de novo, eu vou fazer falando o mesmo assunto, mas outras palavras, porque as que eu disse aqui eu não sei mais para onde foram, né? Até o cantador tem um ditado que quem dá um mote é poeta. Porque se não for você dar aquelas duas rimas, não tem como o cantador trabalhar. Ele vem fora de medida, não dá medida nenhuma, tá entendendo? Aí aquela pessoa que é poeta, ele já conhece a medida. Ele tem aquela medida que quando ele traz para o cantador, dá certinho para o cantador trabalhar. Geralmente nos festivais são 3 modalidades. É a cestilha, que é o básico, que a gente fazia abertura, aquecer voz e tudo, etc. Depois vem um mote moderno, que é o mais simples, e vem um mote em 10. O decassílabos são 10 sílabas, e os 7 linhas, 7 sílabas e 7 sílabas. Que o cantador canta por sílabas. Aquela toada que ele está cantando, se aquela palavra for de 2 sílabas, ele disser uma palavra de 3 sílabas, não cabe mais naquela música. Incumpridou a música, e se for para uma de 3 sílabas, se botar uma de 2, perdeu, ela ficou faltando um pedaço. Eu considero particularmente o mote de decassílabo como o PhD da cantoria, né? Porque quem canta, cantador que cantar um mote de decassílabo vai ser pedido na hora, ele canta qualquer outra coisa sem dúvida, né? Nasceu filho de José e de Maria, com a graça do Pai da criação, nos salvar do pecado, sua missão registrava a sagrada profecia. Para muitos serviu de alegria, para outros Jesus foi um tormento. De acordo com seu ensinamento, para os reis o pastor estava errado. Jesus Cristo morreu crucificado, mas livrou-se da cruz do casamento. Ser cordelista aqui dentro de Caucaia, como em outras cidades, é um pouco difícil, que a gente muitas vezes tem que se esforçar e fazer o trabalho, editar, ir numa gráfica, fazer tudo por conta própria. É difícil a gente encontrar um patrocinador, uma pessoa que realmente se interesse pelo cordel. Mas por outro lado é compensador, porque a gente faz o que gosta. Eu como cordelista faço realmente o que eu gosto de fazer. E as pessoas, quando lêem e quando a gente sente que está sendo divulgado, as pessoas se interessando, porque, por incrível que pareça, eu posso falar para vocês que ainda tem pessoas hoje em dia que não sabem o que é o cordel. Infelizmente, não sabem o que é cordel. É preciso a gente falar que no tempo dos nossos pais era romance, era folhetos. Em 2002, eu participei de um concurso literário em São Paulo, fui primeiro lugar desse concurso, concorrendo com vários poetas do Brasil, do Nordeste, e a gente foi tendo um espaço maior, tanto para o folheto tradicional, né, que nós chamamos, que é esse formatinho aqui, como passamos também a publicar livros. Hoje nós temos 20 livros publicados por 10 editoras no país, mais de 80 cordéis no formatinho tradicional. O meu trabalho já chegou na Europa, na França, através de pesquisadores que vêm aqui nos entrevistar. A França hoje é um dos países que tem uma das maiores bibliotecas de cordel, né? Deveria ser no Brasil, né? Que o cordel ele tem raízes profundas aqui no Nordeste do Brasil, né? Se espalhou pelo restante do país por conta da migração dos nordestinos, mas ele vem, na verdade, da Europa, né? Ele tem raízes na Europa, mas hoje ele tem muito mais força em termos de produção aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a maior biblioteca de cordel que se tem notícia é nos Estados Unidos e a segunda maior fica na França. O ponto alto da mídia ignora. Muito embora você veja um cantador cantar aqui, cantar por lá, tudo, mas ignora, porque se você for para uma televisão fazer uma apresentação ou tentar botar um programa de viola na televisão, você tem que pagar um absurdo, tem que se rebolar para adquirir aquele dinheiro, né? Eu digo a muita gente assim, a quem ignora que cantoria não deu nada. Fui cantar, a cantoria não prestou. Disse, não, cantoria é uma pescaria. Muitas vezes você tem legítima certeza que um açude é peixe que ninguém acaba, e você vai pescar e volta sem nada. E muitas vezes você vai desenganado que lá não tem peixe e volta com os sacos cheios. A gente encontra apoio, encontra aquelas pessoas que
ignoro, diz que é coisa do passado, é coisa de velho. E a gente costuma dizer que a cantoria é coisa de pessoas inteligentes, que têm memória e que valorizam uma cultura. Hoje eu estou da viola, voltei para a viola de novo. Embora já, como se diz, a idade já alterada, mas ainda nem tanto, porque nós temos cantadores cantando aí com 70 anos de idade. Eu estou com 58 anos de idade, vou completar 59 agora no dia 27 de maio. Ainda dá para cantar uns 10 anos. Eu canto por amor, a profissão, eu canto por prazer. Eu me sinto muito bem quando eu estou cantando. Não tem nada que me faça estar triste quando eu estou cantando, porque tem um público perante a mim, que está me ouvindo, está me dando atenção, estão aplaudindo, estão pedindo. Então, para mim, a viola é uma companheira inseparável. Que dura realidade, a morte se encheu de orgulho, marcando o 8 de julho como o dia da saudade. Aos 93 de idade, o poeta deixa a vida, patativa que na lida foi guerreiro resoluto, o Nordeste está de luto por sua triste partida. Ao seu voo patativa deixou choroso o Nordeste, foi para a corte celeste na angelical comitiva. Sua poesia viva jamais será esquecida. Com a face umedecida, eis ao mestre o meu tributo, o Nordeste está de luto por sua triste partida.